Pronto. Bom, hoje o tema da nossa aula, então, é aplicações da transformada de Laplace. Porque na primeira aula sobre transformada, nós simplesmente pegamos funções comumente encontradas em respostas de sistemas ou como entrada para gerar resposta aos nossos sistemas e aplicamos as transformadas de Laplace. Na aula anterior, na segunda aula sobre transformada de Laplace, nós vimos como calcular a transformada inversa. E agora nós vamos pegar o conhecimento da transformada de Laplace, da transformada inversa de Laplace, aplicarmos nas nossas respostas de sistemas mecânicos, né? Então, para isso, a gente começa aqui com soluções de equações diferenciais. Que, por um acaso, as equações diferenciais foi vista na nossa segunda aula, que foi modelagem de sistemas translacionais. Então, isso dá para ter uma ideia de onde que vem essas equações aí. Então, vamos pensar o seguinte. No primeiro exemplo que a gente tem, nós vamos considerar um sistema massa-mola-amortecedor. Está aqui a equaçãozinha dele. Ó. Aqui é a equação dele. Como que era a representação desse massa-mola-amortecedor? Uma mola, um amortecedor preso a uma massa. Então, aqui tem as rodinhas dele, né? Tem as rodinhas dele. E aqui nós temos uma força aplicada, F de T. Né? Esse daqui é a constituição dele. Então, isso daqui é a minha massa, a minha rigidez, ou melhor, meu amortecimento, e aqui é a minha rigidez. Então, essa daqui é a nossa equação de movimento. E eu vou assumir que o meu Y positivo é para a direita. Então, vamos lá. E aí, né, a gente vai assumir que a minha massa, 2 quilos, a constante de amortecimento, 3 newtons segundo por metro, e rigidez, 5 newtons por metro. Então, a nossa equação de movimento, my, 2 pontos, mais cy ponto, mais ky, igual a f de t. Vou substituir os nossos valores. Né? Engraçado, o único valor que eu não dei ainda foi o f de t. É interessante isso. E não é que tem uma explicação, ele tem um motivo. Deixo para lá. Né? Bom, substituindo os nossos valores. Então, eu vou 2 para a minha massa, 3 para o amortecimento, 5 para a minha rigidez. Substituir aqui. Agora eu vou aplicar a transformada de Laplace nesta minha equação diferencial. Então, 2 vezes a transformada de Laplace de y, 2 pontos, 3 vezes a transformada de y ponto, 5 vezes a transformada de y de t, igual a 5 vezes a transformada de f de t. Bom, vamos lá. Transformada de Laplace de f de t. Bom, eu não dei o f de t, então vou falar que é f de s. Né? Vou falar que isso daqui é f de s. E o y de t? Bom, da mesma forma, y de t, a sua transformada, como eu não dei a equação, o nosso objetivo é calcular essa resposta temporal do meu bloquinho, então o y de t vai ser o meu y de s. E o meu y ponto? Agora já é derivada. Então, vamos voltar lá na nossa tabelinha. Olha só. Derivada. A derivada de f de t com relação ao tempo é SF de S menos o f de zero. O que é o f de zero? Condição inicial. Quando eu pego o f de t e substituo t igual a zero. Cuidado, né? Porque aqui, né, eu estou aplicando em y e não em f. Não posso usar isso? Claro que posso. Na verdade, esse daqui vai ficar sy de s menos y de zero. E o y de zero, para esse caso, ele tem um significado físico, que é uma condição inicial em deslocamento. Também vou ter o y 2 pontos. Y 2 pontos é a derivada segunda. Então, é S
2y de S menos SY de zero menos y ponto de zero. O y ponto de zero, primeiro eu derivo e depois eu substituo t igual a zero, que para nós aqui tem definição física, que é a condição inicial em velocidade do meu bloco. Se eu for dar uma condição inicial em velocidade ou deslocamento, então, deslocamento é o y de zero e em velocidade é o y ponto de zero. Então, vou fazer tudo isso daí. Olha só as nossas equações aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Desculpem. Tudo que tem y de S vai para a esquerda. Tudo que não tem y de S vai para a direita. Então, ó, isso daqui vai para a direita, direita, direita. Vai tudo passar para o lado de cá. Então, reagrupando os nossos termos, a gente fica com 2S2, 3S mais 5y de S igual a todo o resto. Igual a todo o resto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse y, o que está multiplicando o y de S, e vou passar dividindo. Pronto. E aí, o interessante aqui que a gente tem. Nós temos duas partes muito bem caracterizadas aqui. Quais são as partes? Essa daqui. Essa é a resposta às condições iniciais. Então, condições iniciais é dado nesse ponto aqui. Mas o mais importante para a gente não é exatamente a resposta às condições iniciais. Bom, claro que é, né? Mas para o estudo de sistemas de controle, o mais importante para nós é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui. E se eu tirar a força e pegar somente isso daqui, eu não preciso saber isso daqui. E esse azul aqui, ele tem um nome. Eu vou chamar de função de transferência. Está aqui, ó. Função de transferência. Por enquanto, eu só falo isso porque a gente vai definir isso daí melhor. O que é uma função de transferência? Eu vou falar lá embaixo que é uma relação entre entrada e saída quando as nossas condições iniciais são nulas. Porque se eu falei, isso é o importante, se eu jogar isso daqui para zero, sobra só esse pedaço, eu posso passar o f de S para cá, e aí eu tenho exatamente isso daqui separado, e isso daqui, 1 sobre 2S2 mais 3S mais 5, para este sistema, eu vou chamá-lo de função de transferência. Mas, vamos lá, continuando então. Essa daqui eu posso então dizer que é a minha resposta à minha força aplicada, e aqui é a resposta às condições iniciais. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer com isso? Agora são os nossos exemplos de soluções. Então, primeiro, resposta a uma entrada qualquer com condições iniciais nulas. Se eu tenho condições iniciais nulas, isso é zero, isso é zero, isso é zero, então todo esse pedaço zerou, só sobrou esse pedacinho aqui, ó. Então a gente tem isso daqui. E o meu f de t, como que vai ser o meu f de t? O meu f de t vai ser um degrau de amplitude 10 newtons. Amplitude é o degrau de amplitude 10 newtons. Para quem não lembra, quando nós falamos em degrau, nós temos o degrau unitário e os degraus que não são unitários. Nesse caso aqui é um degrau não unitário. E a sua representação é essa daqui, ó. Ela vem aqui, sobe, vai sempre para cá, só que a sua amplitude vale 10. Então, vamos lá. Degrau, primeiro, a nossa função de transferência, ou melhor, a nossa representação do degrau unitário. Cadê a representação do nosso degrau unitário? Tá aqui.
degrau unitário. 1 de T, 1 sobre S. No caso, amplitude 10, então 10 sobre S. Coloquei aqui. Aí vamos lá. Para resolver isso daí, primeira coisa que eu preciso fazer. Tem cancelamento entre polos e zeros? Caso tenha cancelamento de polos e zeros, eu preciso fazer agora. Mas é claro, né? Não tem zeros, só tem polos. Ixi, esqueci o que são polos, esqueci o que são zeros. Relembrando, zeros são as raízes do meu numerador. Então, aqui, o meu denominador não tem S. Ele é só uma constante igual a 10. O meu denominador tem S2 aqui e tem esse S aqui que está multiplicando ele. Então, tem S3. Quer dizer que tem 3 raízes esse denominador. Então, eu digo que não que ele tenha 3 raízes, mas nós dizemos ele tem 3 polos. E quais são esses polos? Porque isso vai influenciar para mim. Primeiro deles, o meu polo S igual a 0, já está aqui. Né? Já está aqui. E o outro, 2S2 mais 3S mais 5. Bom, eu disse para vocês que tem um jeito de saber se isso daí vai ser complexo conjugado ou não. Né? Complexo conjugado, ou raízes reais múltiplas ou raízes reais diferentes. Eu vou relembrar isso daí, mas, por enquanto, vou calcular aqui no MATLAB para verificar quais são as raízes disso daqui. 2, 3 e 5. Então, as raízes menos 0,75 mais ou menos J 1. Posso falar que é 1,4, né? 1,3919 aí. Então, são raízes, são polos complexos conjugados. Polos complexos conjugados, eu vou deixá-los juntos. Então, próximo passo, decomposição em frações parciais. Professor, eu lembro que a aula passada nós falamos desse termo aqui, ó. Opa, deixa eu trocar a cor para ficar melhor. Nós falamos desse termo aqui, né? Ele tem que ser unitário. E isso é a próxima etapa depois da decomposição de frações parciais. Mas a questão é, preciso fazer lá ou eu poderia já dividir aqui, principalmente porque eu tenho o 10 aqui e vai ficar fácil se eu dividir por 2. Pode também. É opção de cada um. Transformar isso daqui em unitário, então dividir todo mundo por 2, ou então fazer a expansão e depois dividir por 2. Vocês decidam a hora que vocês acham que são melhores. Bom, continuando. Então, eu tenho uma raiz, um polo puramente real, A sobre esse polo aí, mais BS mais C, dividido pelo restante, ó, 2S2 mais 3S mais 5. E aí o que a gente faz? Soma todo mundo, ó, somando todo mundo, a gente tem aqui. E aí, sempre observando, né? Muito importante a gente tirar certas conclusões aqui, ó. Termos de S0, já sai o A. Né? Se eu conheço o A, os termos de SA1 fica fácil, porque eu só tenho aqui e o C. Eu conheço o A, consigo o C. O de S2, bom, o S2 é fácil também, porque só tem esse S2 e esse S2 aqui. Pronto. Então, eu consigo resolver facilmente esse nosso sistema. Então, separando o numerador, fazendo S igual a 0, porque era a substituição de uma raiz, também chega a um bom resultado. Se eu substituo isso daqui por 0, 10, 0, 0, 0, 0, porque desacopla o nosso sistema. Então, sobra 2A. O A, 5A. Então, A igual a 2. Os termos de S2, ó. 2A mais B igual a 0, porque não tem termo de S2 aqui. B igual a menos 4. Os termos de S. Então, 3A mais C igual a 0. Então, menos 6. Pronto. Encontrei A, B e C. Pronto. Expandi aqui. Né? Então, esse pedacinho aqui
já está pronto para fazer a transformada inversa. Esse outro aqui, não. Nós precisamos ajeitá-lo. Agora sim, eu não tenho escolha, porque eu não dividi por 2 lá em cima, vou dividir por 2 agora, porque o meu termo de S2 tem que ser obrigatoriamente unitário. Então, dividir todo mundo por 2. Pessoal, erro típico de prova. Divide embaixo e não divide em cima. Tá? Então, cuidado, lembrem-se disso. Dividam tanto embaixo quanto em cima. Próxima etapa. Completar o quadrado. Como que era completar o quadrado? Era S mais metade desse termo aqui. Então, 3 meios virou 3 quartos ao quadrado. Mais esse termo aqui, menos o quanto foi adicionado aqui, menos 3 quartos ao quadrado. Pronto, agora só o que eu preciso fazer é somar isso daí. Então, expandi aqui, somei. Pronto, isso já é interessante, porque dá a transformada inversa, isso daqui sai o meu A, que vai multiplicar a exponencial, e esse daqui é o meu ômega ao quadrado, quer dizer, é a frequência de oscilação. Bom, agora a gente vai expandir para fazer a transformada inversa. Né? E, opa, como que eu tenho que expandir isso daí? Como que eu tenho que expandir isso daí? Vamos dar uma olhadinha na nossa aula passada. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Não, passou um pouco, é o 2A, é o 2A. Cadê o caso 2A? Ah, tá aqui. Caso 2A. Pronto. O importante é nós relembrarmos essas propriedades aqui. Então, o que eu tinha? Seno é ômega sobre S2 mais ômega ao quadrado. O cosseno, S sobre S2 mais ômega ao quadrado. Quando eu multiplico por uma exponencial vezes f de t, aonde tem S, vira S mais A. Bom, então o que eu vou fazer? Exponencial seno. Aqui em cima é esse daqui, então S mais A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Exponencial cosseno, então aparece o A aqui embaixo, só que tem que aparecer também aqui em cima por causa desse S. E agora, então, eu preciso reescrever esses dois termos lá. Indo lá, então, olha só. Ômega ao quadrado, A, esse daqui vai virar o meu cosseno, ou melhor, exponencial cosseno. Então, S mais A. Esse daqui vai virar exponencial seno. Então, o seno aqui é um ômega ao quadrado, aqui tem que ser ômega. Então, extrair a raiz quadrada disso daqui. Ótimo. Aí eu coloquei os termos de ajustes, A e B. Então, eu tenho que menos, cuidado com o sinal de menos, ó, menos 2S mais 3 igual A vezes S mais 3 quartos mais D. Mas eu já tinha falado que é muito interessante eu pegar já isso daqui e passar ele dividindo para cá para ficar mais fácil. Exatamente. Então, a nossa equação de igualdade agora, ele fica assim, ó, vou escrever aqui, ó, 2S mais 3, isso daqui é igual a que multiplica S mais 3 quartos mais B, porque eu vou considerar que eu vou pegar esse termo aqui e passar aqui para baixo já, vim invertendo ele. Olha só, ele aqui e ele aqui. Por isso que eu gosto de fazer isso, porque fica mais fácil. Então, quanto vale o meu A? 2. Quanto vale o meu B? É simplesmente 3 igual a 2
vezes 3 quartos mais B. Então, cancela esse com esse. Aqui fica 2. Então, 3 meios. E aqui, 3 meios. Cuidado com o sinal de menos aqui, né? Cuidado com esse sinal de menos aqui, ó. Né? Então, aqui, menos 3 meios. Ótimo. Agora está feito e preparado para a minha transformada inversa. Transformada inversa de 2 sobre S é o degrau. Simplesmente 2. Eu já falei que, como aqui na frente eu vou colocar para t maior que 0, então eu vou considerar que a minha resposta é para o t maior do que 0. Então, aqui, ao invés de colocar 2 vezes 1 de t, simplesmente eu posso substituir por 2. O 2 aqui, ó, é o meu coeficiente. Todo esse pedaço aqui é exponencial de menos AT, então, 3 quartos, vezes cosseno, aqui é outro erro típico de prova, raiz quadrada de 31 sobre 16, que é raiz de 31 sobre 4. Menos, aqui foi cancelado o 2 com o 2 aqui, então ficou 2 vezes 3, 6, dividido por raiz de 31. Esse daqui é a minha transformada inversa, então, exponencial de menos 3 quartos vezes seno de raiz de 31 sobre 4. Pronto. Calculado a nossa transformada inversa, que é essa resposta aqui. E aí, né? Olha só o traçado. Por incrível que pareça, esse exemplo é exatamente o primeiro exemplo de modelagem que nós vimos na segunda aula do nosso curso. Que lá eu falei para vocês, olha, lá na frente a gente vai pegar e vai resolver isso daí. Né? E, além disso, o que é importante eu ressaltar aqui? Tinha um teorema lá no capítulo 3, na parte de transformada, que era o teorema da... Esse carinha aqui, ó. Convolução. Né? Teorema da convolução. Cadê esse teorema aqui? Isso, aqui, ó. Teorema da convolução. E eu disse nesse momento que ele era muito difícil de ser calculado no domínio do tempo. Mas em Laplace é muito fácil. É só pegar as duas funções, passar para o domínio de Laplace, multiplicá-los e depois calcular a nossa transformada inversa. Então, eu fiz a nossa integral de convolução sem dizer para vocês que eu estava resolvendo a integral de convolução. Ele saía automaticamente no nosso processo. Bom, próximo exemplo. Resposta apenas às condições iniciais. Então, y de 0 é 1 metro. O que quer dizer isso daí? Eu pego o meu móvel, puxo para a direita exatamente em 1 metro e solto ela. E eu quero saber como é que ela vai se comportar com isso. Então, isso daqui não tem velocidade inicial, só tem deslocamento inicial. Então, isso daqui virou 2S mais 3 sobre 2S2 mais 3S mais 1, mais 5. Curiosidade, eu poderia dizer que quando eu calculo a resposta a condições iniciais, eu estou calculando a resposta usando uma função que é o nosso delta de Dirac. Bom, se eu for pensar desse jeito, né, que isso daqui é o delta de Dirac, peraí, delta de Dirac, professor, cadê ele? Vamos lá no nosso delta de Dirac. É um impulso unitário. 1. Né? Olha que interessante. Poderia falar que o meu impulso unitário está sendo aplicado nessa parte que está as minhas condições iniciais? Olha, não é comum a gente ouvir isso, ler isso nos livros, mas não está dizendo que está completamente errado, não. Não está exatamente completamente errado. Cuidado com o que eu quis dizer, pois eu posso considerar que isso daqui
tem o 1 multiplicando. E o 1, a transformada inversa é o delta de Dirac. Então, eu poderia dizer que o meu delta de Dirac está embutido ali. Está embutido ali. Calcular a resposta do meu sistema ao delta de Dirac, aí é um pouco diferente, porque a resposta do meu sistema envolveu resposta e não condições de contorno. Mas, continuando, então, olha só, temos essa representação, agora ficou fácil, né? Bom, eu só preciso tomar cuidado para ver se tem cancelamento de polos e zeros. Bom, como eu sei que isso daqui é complexo conjugado, e isso daqui não é complexo conjugado, eu sei que não vai ter cancelamento de polos e zeros. Então, vamos lá, continuando o nosso procedimento. Só divido por 2, dividir por 2, completo o nosso quadrado, foi completado o quadrado aqui, e foi feito os ajustes, né, para isso daqui. Então, esse ajuste é relativamente fácil de ser feito. Olha só por quê. S mais 3 meios. Esse daqui tem que ser unitário, vai virar o exponencial cosseno. Essa daqui é o exponencial seno. Então, isso tem que vir aqui para cima, ele já vem dividindo, e se aqui eu tinha 1, 3/4, se eu somar 3/4 com 3/4, dá 3 meios. Pronto, foi isso que foi feito. E olha que interessante, se a gente pegar isso daqui, na verdade, eu estou na mesma parte do exercício anterior, só que era só dividir por 2 a parte que oscila, né? Interessante isso. Y de t, exponencial, então, menos 3/4 de t, cosseno da raiz de 31 sobre 4, mais isso daqui. Lembrando, ó, esse daqui é este coeficiente aqui, ó. Este pedaço aqui é exponencial de menos isso vezes seno da raiz disso daqui. Pronto, calculamos. Olha só. Em 1, puxei ele em 1 e soltei. Quando eu solto, ó, ele desce, a mola puxa de volta, e o amortecedor também começa a agir para eliminar as oscilações, e aí ele para exatamente em 0, onde era de se esperar que ele parasse, né? Onde era de se esperar que ele parasse. Resposta a uma entrada qualquer e a condições iniciais. Vamos lá. Espera aí. Degrau de amplitude 10, condição inicial 1 metro. Nós já vimos tudo isso lá em cima. Então, como que eu calculo a resposta? Simplesmente somando as duas. Simplesmente somando as duas. E aí a gente chega nessa resposta aqui. A condições iniciais e a uma entrada estilo degrau de amplitude 10 para a nossa força. Bom, o que foi interessante desse exemplo? Vocês viram que eu não defini nada, não falei nada, simplesmente peguei uma equação diferencial, passei para o domínio de Laplace. Aí, dependendo da situação, eu peguei a minha força, passei para o domínio de Laplace, multipliquei por uma parte da minha representação em Laplace e calculei a transformada inversa para falar que era a resposta àquela determinada entrada. Certo? Agora eu vou começar a dar nome a essas coisas. Então, o nome mais importante é esse daqui, ó, função de transferência. Né? Função de transferência. Então, vamos ver. Função de transferência de um sistema que é representado por uma equação diferencial. Então, ela veio de uma equação diferencial. Ela veio de uma equação diferencial. Eu vou aplicar transformada de Laplace nele. Vou aplicar transformada de Laplace nele. E eu vou admitir que todas as condições iniciais são nulas. Porque é o único jeito de chegar na função de transferência. Então, o que eu pego? Pego a equação diferencial, aplico transformada de Laplace, assumo que as condições iniciais são nulas para poder chegar na minha função de transferência. E isso eu já tinha antecipado para vocês. Então, que foi exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Quando eu apliquei
parti desta equação, apliquei transformada de Laplace em todo mundo, cheguei nessa representação, e eu quero só a minha função de transferência, eu tenho que considerar essa parte nula. Quer dizer, isso daqui, zero. Quando eu considero isso zero, sobra só esse pedaço aqui, né? E como que a gente representa propriamente a nossa função de transferência? Então, vamos lá para ver isso daí. Vamos pegar uma equação diferencial. Interessante, né? Professor, você falou essas coisas aqui, ó. Sistema linear com parâmetros invariantes no tempo. O que significa isso? Por exemplo, o nosso sisteminha, que a gente tinha antes, a massa, a rigidez e o amortecimento não variam com o tempo, né? Não variam com o tempo. Então, isso é a representação de um sistema linear, ele é linear, e os seus parâmetros, quer dizer, massa, mola e amortecimento, são invariantes no tempo. Não quer dizer que ele não varia no tempo. Claro, a resposta varia com o tempo determinado pela força, mas as suas características, isso é, os seus parâmetros, não. Então, pegamos uma equação qualquer aqui, ó. A0, A1 até a N, sendo que isso daqui é a derivada enésima, derivada N-1, aqui é o Y ponto, o Y de t. E olha só, então isso daqui são N derivadas. Do lado da entrada. Peraí, derivada da entrada, né? É uma coisa meio estranha, aparentemente, para nós, por enquanto. Né? Mas lá na frente, lá na segunda parte do da nossa disciplina, nós vamos ver aquilo que a gente chama de colocar, quando a gente coloca um sistema de controle para ajustar os parâmetros do meu sistema e faço aquilo tudo, coloco naquele diagrama de blocos que a gente vai ver nas próximas 3 aulas, nós tem 3 aulas para ver os diagramas de bloco, e for calcular as respostas disso, sim, eu tenho derivadas da entrada, né? Por incrível que pareça, eu tenho derivadas da entrada. Então, por isso que aqui eu estou pegando uma equação diferencial com derivadas da entrada, apesar de não ser muito típico para nós, a não ser quando nós colocamos num sistema de controle. Então, B0 até Bm, derivada x emésima, aí aqui x ponto e x. Só o que eu preciso lembrar aqui necessariamente a única coisa é que as derivadas da minha entrada não podem ser maior do que as derivadas do meu sistema, porque senão eu vou cair numa relação imprópria, quer dizer, o numerador é maior, o grau do numerador é maior que o grau do meu denominador. Então, preciso tomar cuidado com isso daqui. Bom, vamos lá. Então, o que é a função de transferência? Eu dei um nome genérico para ela, não é o G de genérico, é o G que eu costumo dar, é a transformada de Laplace da saída dividido pela transformada de Laplace da entrada com as condições iniciais nulas. E se eu pegar esse meu sistema, eu vou fazer o seguinte, ele vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó, aplicando a transformada de Laplace. E aí, primeira definição, ordem. Ordem é o maior grau do denominador da minha função de transferência. Isso quer dizer o seguinte. Cadê a minha função de transferência? Ah, tá aqui, ó. Na verdade, para isso daqui ser a minha função de transferência do jeito que nós estamos definindo lá, ela teria que estar dessa forma aqui, ó, y de s sobre f de s. Isso daqui é igual a 1 sobre 2s2 mais 3s
mais 5. Pronto. Agora ela está exatamente na forma da minha função de transferência, que ela correlaciona a entrada com a saída do meu sistema, assumindo condições iniciais nulas. E essa função de transferência aqui é uma função de transferência de segunda ordem. E o segunda ordem é interessante para nós, porque a gente sabe que a segunda ordem tem 2 polos. Então, continuando lá. A função de transferência, pessoal, é tão importante que os engenheiros que trabalham com sistemas de controle, normalmente quando você fala, eu tenho um sistema aqui, provavelmente a primeira coisa que ele vai perguntar para você é o seguinte, qual que é a função de transferência que você está mexendo? Então, na verdade, o que significa essa função de transferência? É simplesmente, olha só, ele tem diversas formas, né, de poder ser definida, mas essa é bastante interessante. É simplesmente a equação de movimento escrita no domínio de Laplace, assumindo condições iniciais nulas. Simplesmente é isso. Isso é a minha função de transferência. Agora, vamos lá. Resposta à entrada degrau unitário. Então, vamos imaginar o seguinte agora. Ó. C2 pontos de T mais 3C ponto mais 2C é igual a 2U ponto mais U de T. Então, eu tenho uma derivada aqui da minha entrada. Esse daqui é grau 2, então não vai ter problema. A primeira coisa que eu vou fazer é chegar na nossa função de transferência. Se eu quero chegar na minha função de transferência, condições iniciais nulas. Então, vim aqui transformar de Laplace nisso, 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 nisso e nisso. E aí a gente chega... olha só que interessante, né? A transformada de Laplace disso daqui, como que seria? É um troço maluco para a gente pensar que isso daqui, dos nossos sistemas, que isso daqui tem a ver normalmente com força, né? Mas isso daqui seria S, U de S, menos U de zero. Uma condição inicial da entrada aplicada. Uma coisa interessante, né? Mas é assim que a gente faz. Então, isso daqui vai ser zero, assim como a condição inicial de deslocamento, a condição inicial de velocidade de deslocamento. Substituindo, então, todas essas transformadas no nosso sistema. E olha só, quando eu quero chegar na função de transferência, é muito fácil. C2 pontos, S2. C ponto, S. C, simplesmente o coeficiente que está aqui. Então, o 2 veio para cá. Coloquei todo mundo em evidência, venho para cá, passo dividindo, pronto. Ó. Agora sim está a nossa função de transferência. Então, C de S é a minha resposta, U de S é a minha entrada, G de S é um nome escolhido arbitrariamente, mas, em geral, nós usamos letra maiúscula para ele, nunca letra minúscula. Em geral, tempo, tudo que tem tempo... e se fosse o G de T? Aí sim seria letra minúscula. O resto, tudo maiúsculo. E vai ficar com 2S mais 1 dividido por S2 mais 2S mais 2. Agora, vamos lá. Eu quero calcular a resposta desse meu sistema aumentada estilo degrau unitário. Então, o que eu vou fazer? Olha só, ao pé da letra aqui, ó, C de S sobre U, igual a minha função de transferência aqui, pego o meu U, passo para cá, que é esse daqui, e aí eu vou substituir o meu U por 1 sobre S, porque é o meu degrau unitário que o problema pediu para nós. Bom, aí eu tenho que fazer o seguinte. Primeira coisa, cancelamento de polos e zeros. Bom, vamos ver quais são esses nossos polos aí, antes de mais nada, né? Então, eu tenho aqui as raízes de 1, 3 e 2. É menos 1 e menos 2. Né? É menos 1 e menos 2. Então, isso daqui são raízes reais distintas. Esse daqui de cima, 2S mais 1, o meu zero é em menos meio.
então não há cancelamento de polos e zeros, né? Não há cancelamento de polos e zeros. Bom, eu não posso esquecer também desse S aqui, ó. Não posso esquecer desse S. Então, qual que é a minha expansão? Como eu tenho 3 polos reais distintos, A sobre S, mais B sobre S mais 1, o primeiro polo, mais C sobre S mais 2, o segundo polo. Somando todo mundo, pegando apenas o meu numerador. E aí, né? Olha só, isso daqui é bastante interessante e fácil de ser resolvido, porque como eu tenho 3 polos, eles vão sair por aí. Se eu fizer o S igual a 0, então S igual a 0, sobra 2A, 0, 0 igual a 1. Então, A igual a meio. Ficou fácil. S igual a menos 1. Quando eu faço S igual a menos 1, o que desaparece? Desaparece esse pedaço aqui, desaparece o C, e só sobra esse pedaço aqui. Cuidado que tem menos 1 aqui e menos 1 aqui, né? E o menos 1 aqui também. Então, fazendo isso, B igual a 1. Se eu fizer o S igual a menos 2, que é o terceiro polo, desculpe, o terceiro polo, ó, zera esse, esse daqui não zera. Então, sempre é bom nós substituirmos os nossos polos, porque eu disse que isso desacoplava o nosso sistema e facilitava a nossa resposta. Então, peguei o A, B e C, né? Coloquei de volta, C de S, 1 sobre 2, 1 sobre S mais 1 sobre S mais 1, menos 3 meios de 1 sobre S mais 2. Então, transformada inversa disso, meio. Transformada inversa disso, exponencial de menos t. Esse daqui, transformada inversa, menos 3 meios, 1 sobre S mais 2, é exponencial de menos 2S, para t maior ou igual a zero. Próximo exemplo. Espera aí. Eu acabei de dizer que, para chegar numa função de transferência, nós assumimos condições iniciais nulas. E aí, de repente, eu estou falando para vocês, opa, como que eu calculo a resposta da minha função de transferência para condições iniciais? Tem um jeito de entender o que é que eu vou fazer aí embaixo. Olha só. Voltando lá em cima, é uma boa explicação a partir do a nossa parte inicial da nossa aula de hoje, que é exatamente esse pedaço aqui. Ó. Deixa eu apagar todos esses riscos que eu fiz aqui. E só para contextualizar, né? Eu vou dar esta representação aqui, quer dizer, a minha função de transferência, que agora a gente já deu nome, só que eu não quero calcular a uma resposta, eu quero calcular as condições iniciais. Então, tem jeito de partir disso e chegar nisso daqui? Tem. Né? E o que une essas duas partes? Essa equação diferencial aqui. Na verdade, essa outra de baixo aqui, ó. Essa de baixo aqui. Ah, mas por quê? Por que que eu tenho isso? Olha só, na hora que eu calculei isso daqui, ó, olha esse termo. Esse daqui. Olha esse termo. Esse daqui. É esse termo ali. O meu F tá aqui. Então, por incrível que pareça, eu posso colocar uma condição inicial na minha função de transferência. Só que, para isso, eu preciso passar disso daqui e voltá-lo para a equação diferencial. Tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Descendo lá, mais um pouco. Integral unitário, cadê? Ah, resposta às condições iniciais. Então, olha só. Y de S sobre X de S igual a H de S.
Então, identificando o que é cada uma disso daqui. Isso é o nome da minha função de transferência, H de S. A sua resposta, Y, e a sua entrada, X. Ótimo. E ela é 2S mais 3 dividido por S2 mais 4S mais 4. Bom, se é para condições iniciais, eu vou querer calcular para y de 0 igual a 3, y ponto de 0 igual a 0, e o x de 0 igual a 0. Opa, vou precisar de um x de 0? Sim, porque o meu numerador aqui, ó, ele tem esse S aqui, ó, ele tem esse S, então eu preciso ter uma condição inicial para minha entrada. Bom, como que a gente faz? Primeira coisa, eu pego, jogo ela aqui, e aí eu pego esse termo, multiplico por y de S, pego esse termo, multiplico para cá. Então, tá aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, que transformada de Laplace que pode gerar o S2 vezes o Y de S. Então, S2 vezes Y de S, tá aqui, ó, S2 Y de S. O 4 veio para cá. S vezes Y de S, S vezes Y de S. 4 veio para cá, Y de S aqui. Eu vou expandir também. Então, 2S, o 2 veio para o lado de fora, o S veio para cá, o 3 veio para o lado de fora e o X de S veio para cá. Cuidado! Aqui, ó, eu estou usando esses termos aqui de transformada inversa, mas, na verdade, o que eu estou querendo chegar é qual termo da minha equação diferencial pode ter originado aquele termo. Então, aqui, ó, S2Y de S, o único termo que pode ter originado isso daqui seria o Y dois pontos de T. Então, isso daqui é o Y dois pontos de T. SY de S é o Y ponto. Y de S, Y de T. SX de S, X ponto. O X de S, X. Pronto. Voltei para a equação diferencial. E agora? Aplico transformada de Laplace. De novo, de tal forma que eu tenha as minhas condições iniciais agora. Então, aplicando a transformada de Laplace aqui, y dois pontos, S2y de S, menos SY de 0, menos y ponto de 0. Y ponto, SY de 0, menos y de 0. Y de T, y de S. X ponto, SX de S menos o X de 0. X de T, X de S. Por isso que eu precisei dar esta condição aqui também. Então, nós temos essa condição, essas duas aqui e essa daqui. Então, nós temos que dar 3 condições iniciais. Uma para a entrada aplicada e 2 para a resposta. Substituindo os nossos valores, então, quais valores? Do y de 0, que foi a única condição que eu dei. Então, a gente chega em, reagrupando todo mundo, S2, 4S mais 4, menos 3S mais 12 igual a 0. Passo todo mundo para o lado de lá. Agora está aqui. Bom, de novo. Próximo passo. Há cancelamento de polos e zeros? Vamos dar uma olhada. Menos 2 e menos 2. Né? Então, não há cancelamento de polos e zeros, já que aqui é 3S mais 12, então meu S é 12 sobre 3, o meu zero, né? 12, menos 12 sobre 3. E os meus polos são polos duplos em menos 2. Bom, como são polos duplos, a gente já sabe que a nossa expansão tem que ser A sobre E, o primeiro polo, mais B sobre o duplicidade 2 do nosso polo. Ótimo. Então, isso daqui fica desse jeito. A gente tem A e B, e
Qual que era a vantagem de fazer isso? É transformar o meu numerador em unitário dessa minha representação aqui. E aí, então, vou calcular A e B. É bastante simples, né? Só comparar com isso, pegando o meu numerador aqui, ó, é fácil de perceber que o A é igual a 3, e aí 12 mais 2A mais B, então meu B tem que ser 6. Pronto, está feito aqui. E agora a gente tem as nossas propriedades, né? Que é o exponencial de menos B vezes o T. Isso daqui é 1 sobre S mais A ao quadrado para fazer essa transformada. Eu sei que isso é uma exponencial. Então, 3 exponencial de menos 2T. Está aqui. Esse daqui, o 6, é um coeficiente, vem para cá. Isso daqui é T exponencial de menos 2. Pronto. Resolvido também. Classificação das nossas funções de transferência. Para a gente, pessoal, muitas vezes isso daqui não importa muito. Ou, por enquanto, não importa muito. Tá? Vamos lá. Aquilo que a gente já viu, quanto ao grau do denominador. Então, é a ordem da minha função de transferência. Função de transferência de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, eu sei que uma função de terceira ordem tem 3 polos. Qual que é a sua formação? Um polo puramente real. Os outros 2 polos podem ser complexos conjugados. Ou então os outros 2 polos, polos reais e iguais. É claro que ele pode ter 3 polos reais iguais, ou então 3 polos reais distintos. Pode ter um polo real distinto e 2 polos reais iguais. Então, tem todas essas possibilidades aí. Quanto ao grau do numerador, então, é aquela questão dela ser própria, quer dizer, fisicamente realizável, e a imprópria, ela não é fisicamente realizável. Essa daqui, pessoal, na verdade, quando a gente começa a trabalhar com projetos mesmo, um pouco mais complicado, aí a gente usa, às vezes, essas classificações de fase mínima e fase não mínima. Então, se todos os zeros possuem parte real menor do que zero, eu chamo ele de fase mínima. E o caso contrário, fase não mínima. Qual que é a diferença dos dois? Essa daqui é mais fácil de ser controlada do que essa daqui. Tá? Por enquanto fica difícil, e se eu disser, vocês não vão, né, conseguir entender. Que, na verdade, quando você faz o fechamento de uma malha, quer dizer, põe um sistema de controle, um zero pode virar polo, e se esse zero é um zero com parte real positiva, então quer dizer que ele pode virar um polo com parte real positiva. E aí cai nessas condições aqui, ó. Pelo menos um polo com parte real maior do que zero, isso daqui é instável. Bom, o que significa o instável para nós agora? Isso vai ser tema da nossa terceira parte da disciplina. Mas, basicamente, é um dos jeitos que a gente tem para explicar, por exemplo, a questão do pêndulo. Por que que o pêndulo invertido, se ele não tiver um sistema de controle, o pêndulo que está na vertical cai. Cai justamente porque ele é um sistema instável. Quer dizer, ele possui um polo com parte real maior do que zero. Se pelo menos um polo possui parte real nula e os demais polos possuem parte real menor do que zero, a gente chama isso daqui de marginalmente estável. Esse é o caso, por exemplo, de sistemas que não têm amortecimento, né? Você põe ele para oscilar e ele vai ficar eternamente oscilando. Claro que isso é um pouco difícil de ser feito na prática, porque a grande maioria dos sistemas acaba tendo um pouco de amortecimento. E aí, caso contrário, eu vou chamá-lo de assintoticamente estável. Mas, nesse ponto, pessoal, é só curiosidade para vocês com relação a essas classificações das nossas funções de transferência. Alguns exercícios resolvidos. Primeiro deles,
manipulação de funções de transferência. Então, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pegar a função de transferência que representa, por exemplo, o sistema massa-mola-amortecedor. 2y, 2 pontos, mais 3y ponto, mais 7y igual a x de t. Qual que é a minha força? Minha força é x de t. Qual que é o meu deslocamento? Y de t. Cuja representação em função de transferência, então, vou chegar na minha função de transferência, condições iniciais nulas. Então, está aqui. E aí, o que é o interessante? Y de S. O que é o Y de S? Ele veio de Y de T, né? Ele veio de Y de T. Quer dizer que é a resposta em deslocamento para uma força externa x de t. Bom, e se eu não quisesse calcular a minha resposta ao deslocamento, eu quisesse calcular a minha resposta em velocidade? Bom, tenho duas opções. A primeira opção, calculo a transformada de Laplace disso daqui, e aí, então, eu pego essa minha resposta e derivo com relação ao tempo. Só que eu vou ter duas coisas interessantes. Primeiro, eu vou calcular uma transformada de Laplace. E depois, eu preciso aplicar uma derivada. É perfeitamente viável? Claro que é. Só que ele é a maneira mais fácil de ser resolvida? Não. Nós vamos usar os nossos conhecimentos de transformada de Laplace de tal forma que eu já calcule diretamente a velocidade e não o deslocamento. Então, olha só, se a transformada de y de t é o y de s, a transformada de Laplace de y ponto de t é sy de s. Só que, para não confundir, eu vou chamar isso daqui de z de s. E o que é o z? O z é a transformada de Laplace da velocidade. Quer dizer, y ponto. Então, vamos lá. Se isso é verdade, ó, se eu tenho x de s, eu estou substituindo o meu x, desculpem, o meu z de s, ó, o z de s, o y é o z dividido por x. Então, z dividido por x. Esse x, ele vem aqui para baixo e ele vai para cá. Apareceu aqui em cima. Olha que interessante. Um outro jeito de eu poderia fazer seria o seguinte: simplesmente, o que é derivar? Opa, o que é derivar? Posso interpretar como a multiplicação por S? Sim, posso. Olha só, derivada de f de t, SF de S. Derivada segunda, S2F de S. Interessante isso, né? Interessante isso. Bom, agora o que eu vou fazer é, para demonstrar, nós vamos calcular o y de t e o y ponto de t, assumindo duas condições. Primeiro, eu vou calcular o deslocamento, depois eu vou derivar com o tempo. E a segunda, eu vou calcular diretamente a velocidade. Né? Então, vamos lá. E para isso, eu vou usar uma entrada estilo degrau unitário. Olha só. Então, o que eu fiz? Peguei a minha velocidade, peguei o x de s, que seria a minha entrada, passei para cá, 1 sobre s, esse s cancela com esse s, e aí eu tenho 2s2 mais 3s mais 7. Dividido todo mundo por 2, divido todo mundo por 2, e aí vai ser polos complexos conjugados ou não? Esse daqui eu vou fazer um pouco diferente e lembrar do nosso procedimento. Se eu completar o quadrado, completei o quadrado, esse pedaço aqui for positivo, nós temos polos complexos conjugados. Nós temos polos complexos conjugados. Então, vamos lá.
E qual que é o interessante? Só tem um termo em cima. Se só tem um termo em cima, eu não preciso da parte exponencial cosseno. Só preciso da exponencial seno. E a exponencial seno, ele tem uma formação específica. Ômega ao quadrado aqui, e aqui em cima, ômega. Então, esse daqui, raiz quadrada dele aqui, já inverto ele aqui e multiplico por meio. Pronto. Isso daqui é exponencial de menos 3/4 vezes seno de raiz quadrada de 47 sobre 4. E o coeficiente que está multiplicando isso é 2 sobre raiz de 47. Então, tá aqui a resposta. Agora, eu vou aplicar uma entrada de grau unitário e calcular o deslocamento. E depois derivar a resposta em deslocamento no tempo. Então, olha só. 1 sobre 2S2 mais 3S mais 7. 1 sobre S, de grau unitário. Agora, eu preciso expandir todo mundo. Então, expandir todo mundo aqui. Isso daqui eu já sei que é polos complexos conjugados. Não tem cancelamento de polos e zeros. Aqui eu tenho um polo puramente real. Então, já deixei mais ou menos ajustado ali. Agora, o que eu vou fazer? Preciso pegar isso daqui e decompor naquilo que virá a ser exponencial cosseno, exponencial seno. Então, fazendo essa nossa expansão, olha só, 1/7, 1 sobre S, ele fica menos 1/7. Esse daqui é o exponencial cosseno. Como que eu sei? Isso daqui, no exponencial cosseno, S mais A. Ou o meu A aqui. Esse daqui tem que ser exponencial seno, ômega ao quadrado, o ômega aqui. Pronto, está feito os ajustes. Agora, transformada inversa. 1/7 de uma entrada de grau unitário, 1/7. 1/7, que é o meu coeficiente, exponencial de menos 3/4 vezes t, mais, desculpem, vezes cosseno de raiz quadrada de 47 sobre 4. Esse pedaço aqui, menos 3 dividido por 28, vezes 4 dividido por 47, exponencial de menos 3/4 de t, vezes seno de 47 sobre 16. O comum nessa resposta, pessoal, é como o exponencial pertence tanto ao cosseno como ao seno, é a gente colocá-lo em evidência. Em geral, esse termo aqui, ó, ele sempre vai aparecer alguma coisa bem parecida aqui. Olha só o 28, né? 4 vezes 7, 28. Então, apareceu o 7 ali, eu também posso colocar um sétimo em evidência. Essa daqui é a forma mais típica que a gente encontra nos livros. Isso é, o cosseno aqui dentro sendo unitário e esse ajuste aqui para multiplicar por isso e formar a parte do seno. Bom, mas agora o que a gente precisa fazer é pegar essa equação e derivar em relação ao tempo. Então, vamos lá. Né? Derivando isso daqui em relação ao tempo, então a gente tem a derivada de 1/7 constante, zero, ficou zero. Aí eu vou pegar menos isso vezes esse daqui, vezes a derivada disso, lembrando aí dos nossos produtos, né? Então, derivada disso, está aqui, vezes isso daqui, está aqui na frente. Agora, esse daqui, vezes a derivada do cosseno, seno. Só que aí, derivada também do que está dentro. Então, por isso, o 47 sobre 4. E derivada do cosseno é o menos seno. Esse daqui. Quando eu derivar isso daqui, o seno, a derivada do seno é o cosseno. E vezes a derivada desse pedaço aqui, por isso que apareceu o coeficiente aqui. Ixi, professor, eu já não lembro mais como é que é derivada de seno, derivada de cosseno, pelo amor de Deus. Então, olha só. Seno, derivada do seno.
Cosseno. Derivada do cosseno. Menos seno. Derivada de menos seno. Menos cosseno. Derivada de menos cosseno. Seno. E pode ser a integral também? Claro. Integral de cosseno. Seno. Integral de seno. Menos cosseno. Integral de menos cosseno. Menos seno. Integral de menos seno cosseno. Né? Então, tá aí para a gente fazer isso daí facinho. Agora, eu vou precisar somar todo mundo aí, né? Então, olha só, colocando os termos de seno e cosseno em evidência, tá aqui. Aí, faço uma simplificação, o meu cosseno vai desaparecer, e no final das contas, tá aqui. Vamos ver se era igual o resultado que a gente tinha em cima. Dois raiz de 47 sobre 47, exponencial de menos 3/4 de t, seno de raiz de 47 sobre 4. Igualzinho. Tá? Igualzinho. Pronto. Olha só. A mesma linha da derivada, calculando a transformada inversa de Laplace, dessa função abaixo aqui, ó. Se eu fosse querer falar, ó, essa daqui é a minha função de transferência. Eu quero calcular a resposta ao delta de Dirac. Né? Se eu pegar isso daqui, olha só a nossa resposta ao delta de Dirac. Só um interessante, vamos derivar isso daí. Se eu derivar isso daqui, eu chego com relação ao tempo, né? Eu tenho aqui o meu G. Isso daqui é essa daqui para, voltando, uma entrada estilo impulso unitário. Peraí, como que é um impulso unitário? O impulso unitário em Laplace é 1. Né? Em Laplace é 1. Bom, vai gerar a seguinte resposta temporal. Então, está aqui. Peguei, calculei a transformada inversa. Peraí. Claro, foi assumido raízes complexas conjugadas, claro, né? Raízes complexas conjugadas. Então, está aqui a minha resposta. Agora, eu vou pegar isso daqui, e vou calcular a derivada, quer dizer, derivar isso daqui com relação ao tempo. Então, derivei aqui com relação ao tempo. Né? Derivei isso daqui com relação ao tempo. Vamos reagrupar. Se eu reagrupar isso daqui, ó, tá aqui. Bom, olha só. Para facilitar agora a coisa, eu vou pegar esse termo aqui, ó, e vou mexer um pouquinho nele, só para diminuir um pouco o seu tamanho, porque eu vou precisar disso mais para baixo. Só esse pedaço aqui, estou colocando aqui, ó. Vou fazer essa soma, então juntei, fiz essa soma, cheguei nessa expressão aqui. Então, esta minha expressão, ela pode ser reescrita desse jeito. Né? Agora, vou aplicar a mesma metodologia, quer dizer, eu tinha a minha função de transferência, calculei a resposta ao impulso e depois derivei ela com relação ao tempo. Posso fazer isso em Laplace? Claro que posso. É o meu H de S. S vezes o G de S. E aí, então, o meu S apareceu aqui em cima, ó, S2 e S, que antes não tinha. Vamos ver o que é que acontece aqui. Preciso realizar a divisão polinomial, porque agora o numerador e o denominador têm valores iguais. Então, o meu denominador é de segunda ordem e o meu numerador também é de segunda ordem. Então, eu preciso dividir, fazer a nossa divisão polinomial. Porque eu falei para vocês que eu só consigo fazer a transformada inversa quando o grau do denominador é maior que o grau do numerador. Só que aqui eles são graus iguais. Vamos lá. Então,
Realizando essa divisão aqui, a gente cai em A mais esse pedaço aqui. Tá? Aí, pessoal, se eu pegar esta minha expressão aqui, ó, se eu pegar esta minha expressão aqui e comparar com o que eu tinha antes e simplesmente substituir essas letras aqui no lugar dessas daqui, quer dizer, o A e o B aqui, e quando ele chegou aqui nessa formulação aqui, tá? Isso é interessante. Isso é interessante. Pelo seguinte, bom, esse pedaço aqui deu esse daqui. Mas apareceu isso daqui. Espera aí. O que eu estou querendo dizer? Eu vou lá em cima, vou fazer as igualdades e vou substituir essas letras pelo o que eu tinha antes. Então, eu chego nessa expressão aqui, ó. Bom, aonde eu quero chegar? Qual que é a nossa diferença? E o resto? O resto é igual. O resto é igual. Só que vamos analisar isso daqui, ó. Para t maior que zero, então nós temos essa resposta aí. Qual que é o problema que a gente destaca aqui? Eu tenho uma pequena variação que me gera uma situação inusitada. Pelo seguinte, qual que é a situação inusitada? Por que esse caso apareceu a delta de t? Porque o delta de t é o delta de Dirac. E o delta de Dirac só vale naquele instante. Quer dizer, aqui quando t igual a zero. Então, quer dizer que esta minha expressão e aquela outra expressão tem que ter o mesmo valor. Para que elas tenham o mesmo valor, isso daqui precisa desaparecer. Então, como que eu faço as duas expressões terem o mesmo valor? Ela não é válida para t igual a zero. Ah, mas espera aí, professor, por que aconteceu, na verdade, isso daí aqui, e lá na hora da nossa derivada não aconteceu? Qual que é o problema? Quando eu pego no domínio do tempo, eu vou calcular uma derivada. Ela existe. Só que aonde que eu tenho dificuldade para calcular a minha derivada? Não é exatamente no instante t igual a zero, porque ali eu posso ter uma descontinuidade. E essa descontinuidade pode ser, muitas vezes, calculado em função da própria entrada. Né? Então, se vocês observarem, para evitar esse tipo de coisa, toda vez que eu tenho uma resposta que envolva o delta de Dirac, degrau unitário, e o degrau unitário aparece na minha resposta, vocês vão ver isso daqui sempre t maior do que zero. Simplesmente para evitar essa questão matemática. Porque se eu pego uma expressão e derivo naquele instante, ele existe. Mas espera aí, aonde que eu estou errando? Quando eu faço transformada de Laplace, eu assumo que a minha entrada só pode existir a partir de um instante. E vai ser também verdade
para a sua derivada. Mas e se eu pego a minha resposta escrita no tempo e derivo ela? Bom, teoricamente, ela é válida para todo instante de tempo, não só para t maior do que zero. Então, é para evitar essa descontinuidade justamente em t igual a zero, que a gente coloca t maior do que zero, porque, afinal de contas, se tem uma diferença entre as duas, pode ser que essa diferença seja única e exclusivamente no instante t igual a zero. A partir daquele instante, todo o resto é igual. Então, nós estamos errando em alguma coisa. Aonde que está o nosso erro? Na verdade, o nosso erro está quando eu peguei esta minha equação e derivei para calcular a velocidade. É exatamente ela. Então, o que eu teria que fazer? Como é a resposta de um sistema, esse daqui tem que ser maior que zero. Pronto. Agora, as nossas expressões batem, porque o nosso delta de Dirac desaparece e ele continua valendo. Então, essa daí, pessoal, é só uma nuance da transformada de Laplace. Então, sempre tomem cuidado. Se a resposta tiver um termo constante, que indica que é um degrau unitário, coloquem sempre maior que zero e nunca maior ou igual a zero. Para todo o resto, maior ou igual a zero, não há problema. Então, nessa expressão aqui, se você fosse procurar nos livros, sempre vai estar... tem alguma coisa que me dá um problema? Então eu vou colocar para t maior ou igual a zero, porque não tem nada me dando problema. Agora, essa outra aqui, tem isso daqui. Então, maior que zero. E aí, isso daqui simplesmente desaparece, né? Ele não tem esse valor inicial aqui. Próxima coisa. Isso daqui é interessante. Critério de desempenho. Lá na frente, nós vamos dar nomes melhores para esses nossos critérios de desempenho. Mas isso pode acontecer, para alguns casos, em que eu tenha que fazer uma ponderação. Quer dizer o seguinte: a minha resposta, se eu quiser apenas medir deslocamento, aquilo que eu quero fazer com o meu sistema não dá certo, ou não fica bom. Se eu medir só a velocidade, também não fica bom. E o que ficaria bom? 3 vezes a velocidade mais 2 vezes o deslocamento. E tem alguma aplicação prática nisso? Claro que tem. Por exemplo, suspensão. Nem suspensão ativa. Suspensão normal do nosso veículo. Espera aí. Olha só. Se eu quiser desempenho, isso é, uma suspensão que seja segura, que seja que tenha o melhor desempenho possível na parte de segurança, se eu aplicar essa condição, eu vou chegar numa suspensão que a rigidez teria que ser infinita. Então, para a segurança, da forma como se modela, quanto maior a rigidez da minha suspensão, melhor. Mas eu quero conforto também. Eu não quero só desempenho. Quando eu analiso a parte de conforto, analisar a parte de conforto é analisar aceleração. Eu não quero que a minha suspensão coloque aceleração nos passageiros. Então, eu quero minimizar a aceleração. Se eu quiser minimizar a aceleração, na verdade, o que eu estou fazendo é trabalhando com a derivada segunda do deslocamento. Então, isso chega simplesmente uma suspensão bem confortável é uma suspensão bem mole. Isso é, ao pé da letra, com rigidez nula.
Então, olha que coisa. Desempenho, rigidez infinita. Conforto, rigidez nula. O que eu preciso chegar, então? Eu preciso chegar num meio termo. E aí, o que os engenheiros fazem? Eles vão colocando os coeficientes aqui, ó, nos dois e fazendo as simulações para ver aonde ele chega numa suspensão mais confortável, mas também que tenha um bom desempenho, ou então uma suspensão que tenha um bom desempenho e não seja e perca um pouco em conforto. Então, só para ter uma ideia, é isso mesmo que acontece? Assistam uma corrida, por exemplo, de Fórmula 1, quando aparece a câmera do piloto dentro do cockpit. Vocês veem ele vibrando feito um maluco lá dentro. Por quê? Aquilo precisa ter desempenho, precisa ser rigidez grande da suspensão para manter a roda sempre no chão, para dar tração para ele. A roda não pode descolar do chão. Então, suspensão dura. Então, quem imagina, nossa, eu quero dirigir um carro de Stock Car, que é um carro que tem alta velocidade. Gente, aquilo lá é suspensão dura, então ele vibra que nem não sei o quê. Né? O Rubinho Barrichello falava que ele perdia, em média, 2 quilos por uma corrida de Fórmula 1. Então, o carro ele vai vibrar bastante. E outra coisa, você está vestindo um traje que é a prova de fogo. E vocês acham que lá dentro vai ter ar-condicionado? Não, não pode roubar a potência do meu motor, não pode roubar a potência do motor de jeito nenhum. Então, vai colocar um ar-condicionado? Não, não tem ar-condicionado. Então, você está num ambiente ruidoso, porque ruído, né? Se você atenuar ruído, você está tirando potência do motor também. Então, você está num ambiente ruidoso, calorento e que vibra que nem não sei o quê. Então, podem ir e dirigir o seu carro de corrida lá. Né? Bom, mas como é que a gente faz aí nesse nosso caso? Então, o meu C de T, ele vai ser uma composição do deslocamento e da velocidade. Como que a gente faz? Transformada de Laplace nisso daqui. Transformada de Laplace nisso. Se eu faço a transformada de Laplace nisso, por exemplo, ele vai chegar nessa expressão aqui. Só que a minha função de transferência é essa daqui. Bom, como que eu faço? Se eu sei que o y é igual, simplesmente venho dividindo isso para cá e substituo lá. Pronto, fiz isso. E agora é só calcular esta minha função de transferência para ver o que eu preciso analisar. Ver essa resposta aí. O nosso terceiro e último exemplo. Tá? Esse é interessante aqui pelo seguinte. Que exemplo que é esse? Foi o último exemplo da segunda aula, quer dizer, a nossa suspensão ativa. Então, eu tenho o U e o W, que são, o W é o deslocamento da via, o U é a força de controle, Y de S é o deslocamento da massa suspensa, Y de N, o deslocamento da massa não suspensa. Bom, qual que é o grande problema aí? Toda vez que eu mexo com função de transferência, uma das coisas que eu sei é função de transferência correlaciona uma entrada com uma saída. Então, repetindo, função de transferência correlaciona uma entrada com uma saída. Mas espera aí, aqui eu tenho duas entradas, duas saídas. Então, quantas funções de transferência eu tenho? 4. Porque cada uma dessas entradas tem que se correlacionar com cada uma dessas saídas. E aqui tem esse resumo aqui, ó. Y de S sobre U, que eu vou chamar de G1, YN sobre U, que eu vou chamar de G2, YS sobre W é o meu G3, e o YN sobre o W, que é o meu G4. Tá? Professor, e se eu quisesse só calcular o deslocamento da via
para a resposta da massa suspensa. É só essa daqui. Essa é o deslocamento da via com a massa não suspensa, quer dizer, a massa da roda. Tá? E essas outras duas? Bom, é a força de controle, o que ela faz, tanto na massa suspensa quanto na massa não suspensa. Mas vamos lá. Como que eu pego essas equações e chego nessas funções de transferência? Então, primeira coisa, função de transferência transformada de Laplace. Então, ó, peguei essas minhas equações, não vou trabalhar na forma matricial para ficar mais fácil, expandi todo mundo e apliquei transformada de Laplace em ambas. Agora, só algebrismo. Por exemplo, yn da primeira equação, então vou substituir yn na primeira equação, quer dizer, tem aqui, ó, aqui eu tenho yn, ó. Esse yn eu vou substituir por este yn aqui, por esse yn. É isso que eu estou querendo dizer. Vou substituir o yn na primeira equação do yn da segunda equação. Cheguei nisso daqui, e aí, olha só que eu tenho U, W. Então, eu tenho U e W. E ó o YS, ó o YS. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou definir o G1 e o G3 desse jeito aqui, ó. Y de S, só rearranjar todo mundo. Isso daqui é o U de S e o W de S. Então, se eu for lá em cima, isso daqui é o que eu chamei de G1, esse daqui é o que eu chamei de G3. E se eu quiser para massa não suspensa, eu substituo o Y2, Y de S da primeira equação no Y de S da segunda equação. E aí, simplesmente rearranjo o U aqui, W, e o U aqui. O YN aqui e o YN aqui. Rearranjando todo mundo, a gente chega a Y. Opa, outro errinho. Pessoal, eu acho erro muitas vezes aqui, né? Isso daqui não é YS, né? Isso daqui é YN, isso daqui é o YN, porque olha só, aqui eu tenho YN, YN não é o YS, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V que dá errado, né? Já que essas funções de transferência têm alguma coisa em comum, ou numerador, ou melhor, denominador, ó, denominador, numerador, numerador. Então, nessa daqui, o numerador é diferente. O denominador, igual. Opa, vou dar uma diminuída aqui, ó. O denominador é igual para todo mundo? Claro que é igual. Lá para frente, nós vamos definir que o meu denominador ele tem umas características especiais do meu sistema. Basicamente, são características que a gente precisa conhecer muito bem para saber o desempenho dele, isso é, como que ele costuma responder. Tá? Mas isso é uma história para a segunda parte da nossa disciplina, não é agora. Por enquanto, é só pensar isso. Se eu tenho várias equações que são acopladas entre si, eu vou ter várias funções de transferência com a seguinte característica. Os numeradores são diferentes, enquanto os denominadores são iguais. Pessoal, próxima aula eu vou falar de tudo isso que nós vimos aqui, só que agora usando o MATLAB para solução. E aí, inclusive, eu vou falar sobre esse primeiro projeto, tá certo? Mas isso é uma história para segunda-feira, tá certo, pessoal? Deixa eu parar a nossa gravação aqui.